Volta hoje já. Muito bem. Então tá bom. Aqui, como eu estava falando, uma matéria muito importante. Eu gosto até de dizer que essa matéria, né, se você domina ela, você domina 90% da matemática que você precisa na vida. Ok? Ela é muito importante. Então tá bom. Nós temos uma situação aqui, bem legal, onde nós conseguimos traduzir a situação para uma equação de primeiro grau, essa função afim que eu estou falando, veja só. Você tem uma bandeirada, que é um valor inicial que você paga, né, para entrar no táxi, e mais um valor associado à quantidade de quilômetros que você roda, ok? Uhum, A cada quilômetro que você roda, você paga R$ 2,50. E para entrar, você paga 4,10. Então, veja que se você só entrar, você paga 4,10 já, mesmo que você ande 0 quilômetros. Mas a cada quilômetro que você anda, você paga mais 2,50. Andou 1 quilômetro, mais 2,50. Andou mais 1 quilômetro, mais 2,50. E assim vai. certo. Muito bem. Então, com isso, né, nós conseguimos, veja, da nossa cabeça, da nossa interpretação, construir uma equação, tá bom? Eu vejo que você curtiu isso, né, porque fez bastante testes de QI. Testes de QI são coisas bem matemáticas, né? Uhum, Então, é um pouco diferente daquele problema da cadeira que você citou, que já é uma questão um pouco mais de física. sim. Porém, para conseguir entender aquela situação, você precisaria de matemática também. Uhum, Eu sou físico, né? Eu gosto mais de estudar física, mas eu vejo nesse primeiro momento uma maior necessidade de aprender essa matéria aqui de perfeito. imediato, né? De imediato, Perfeito. mais interessante. Então tá bom, entendeu aqui como é que ele construiu a Sim, equação? Então, a faz gente tem o sentido. preço. Olhando a Diga, fórmula, eu consigo ver mas tu acha que isto. conseguiria, tu achas que conseguiria encontrar esta fórmula sem toda essa explicação que eu dei? Hum, assim, olhando as duas partes delas, vendo que, assim, P seria o valor total no final, e colocando alguma outra situação que às vezes vou ter um valor fixo para alguma coisa, e a partir da, sei lá, de uma quantidade de peso, uma quantidade, nesse caso, distância, colocou um X, meio que sim, eu conseguiria, de alguma forma, chegar àquilo. Isso é bem legal. Isso é bem legal. Nós já vamos testar isso. Não Ok, se vamos ver preocupe. se realmente é. Vamos ver se você realmente vai conseguir. Bem, vamos lá. Agora temos uma segunda situação aqui. Ele está citando a capacidade de uma caixa de água, que era 1.000 litros, foi verificado um vazamento. E esse vazamento te diminui a quantidade de água 6 litros por hora. Então, cada hora que passa, você perde 6 litros. Era 1.000, agora é 900, passou uma hora. Será então 994, passou mais uma hora, Sim. 988, assim. Então, nós temos uma equação que rege esse fenômeno. A quantidade de água na caixa é igual a 1.000, que era o valor inicial fixo que não muda, era 1.000, fazer o quê? Uhum. Menos 6T, menos 6T. Ou Certo. seja, 6T porque o 6 Esse é o número de horas que seria exato. necessário. O 6 é a quantidade que se perde por hora, o T será a quantidade de horas, exatamente. Muito Eu bem. fazendo dessa forma, eu coloquei no final zero, como se, não sei, na minha mente já precisasse esvaziar a caixa. Se você quisesse, Mas, sim, mas digamos que sim, você quisesse, quero a caixa pela metade dela, né? A colocaria metade. 500, né? Exato, exatamente. Muito bem, então acho que você entendeu. Por hora, então, eu vou te pedir, espero que você esteja com um caderninho aí. Quero que Sim, você copie essa equação aqui, tá bom? certo? Certo. E agora, ah, eu vou pedir, então, para que você leia esse problema um que está aqui e tente resolvê-lo, tá bom? Quero que você tente resolvê-lo. Bem, principalmente A e a C, tá bom? Eu preciso ir no banheiro. Eu volto Certo. rapidinho. Enquanto eu vou no banheiro, vai tentando construir a equação e resolver a C e a D. Não precisa resolver a B, tá bom? A B eu explico, mas a C pelo A, menos. a B realmente não A consigo, B mas é pode ir. teórica, mas eu te explico. Uhum. Certo. Eu já volto, só um segundinho. Combinado.
Pronto, estou aqui de novo. E aí, conseguiu encontrar a equação? Consegui, acredito que sim. Então me diga Eu, qual que é a equação. eu fiz a também invertida, mas eu coloquei y, que seria o número total, igual a 200 mais 90 vezes o número de horas, que seria x. Perfeito, essa é a equação mesmo. E a C, conseguiu resolver? Para mim deu 380, mas eu só apliquei a fórmula. Eu coloquei o 90 vezes 2, que daria 180, somado com o valor fixo, 380. Perfeito, nada a acrescentar. E na D, conseguiu fazer a D? Consegui também. Para mim deu 3 horas e meia. Aí eu Perfeito, utilizei a fórmula de novo. perfeito, exatamente. Você então Só uma conseguiu isolar pergunta. o X, diga. O senhor conseguiria fazer esse problema de cabeça? Ah, sim, com um pouco de. Gastando um pouco de neurônio, mas acho que sim. Certo. Muito bem. Então, vamos lá. Eu queria falar um pouco sobre a B, né? Essa função é uma Uhum, função afim? Sim, porque o que é uma função afim? É uma equação de primeiro grau, ou seja, uma equação em que, se você varia o x uma determinada quantidade, a variação de y será a mesma. Por exemplo, entendo. aqui, sempre que você passa uma hora, você vai ter este aumento de 90 graus, de 90 reais, certo? Uhum, Passou-se uma hora, mais 90, passou-se uma hora, mais 90. Veja que nem sempre é assim, né? Muitos fenômenos da matemática, você passa a ser a mesma quantidade, porém cresce-se mais ou cresce-se mesmo, menos, né? Por exemplo, e- quando você está falando do crescimento de uma população uhum, ou mesmo de um feto, né? Na primeira certo. ali geração você tem dois, depois você vai ter quatro células, depois você vai ter E uma oito. pergunta, professor. Diga. Eu me imagino se tem uma variação constante, um aumento constante, tem algum gráfico que representa essa função, né? No, Perfeitamente. no caso, não seria uma curva, seria uma reta, Esse aqui seria uma reta, exatamente. certo? Isso. Certo. Porque é sempre o mesmo crescimento, que nem uma reta, né? Que sempre E cresce a mesma quantidade. pelo que eu me lembro, eu não sei se eu esteja errado, mas não sei se era em outro tipo de funções. Havia um cálculo dessa área sobre a curva ou sobre a reta. Isso faz Sim, algum sentido? Qual seria o objetivo por exemplo, eu não sei se talvez seja em outro contexto, mas eu me lembro que tinha uma intenção de calcular, por exemplo, essa área sobre uma curva. Eu não sei que função talvez isso poderia ter, que sim, tem utilidade. várias funções. Primeiro, quando a gente faz essa conta no contexto de matemática, né, nós estamos falando da integral ou da antiderivada. Hum. Porém, pode ser que você não esteja pensando nisso, mas lembrando das E o que coisas da seria física. isso? Oi? O que seria isso no caso integral? Então talvez você não viu. Mas então provavelmente o que você viu foi outra coisa. Foi quando lá na física nós temos alguns gráficos e a gente encontra a área embaixo deles, esta área ela tem um significado físico. Então, Entendo. Certo? por exemplo, digamos que você tem um gráfico de força por deslocamento. Uhum. Você vê lá a sua reta, vê lá coisas acontecendo. A área abaixo da curva nesse gráfico é o trabalho, né? Que é mais ou menos Entendo. energia, ok? Então é um conceito Faz sentido. importante. Isso. E no caso, a integral seria o quê? Ou é alguma coisa muito abstrata? Porque Ela na é uma coisa. física Se faz você não sentido. viu ela ainda, se você não viu ela ainda, talvez não seja muito interessante a gente falar sobre ela, mas ela é Entendo. ela é uma operação matemática que te traz, vamos dizer assim, as causas de uma variação. Então, é meio abstrato realmente falar, se você ainda não viu, é uma matéria muito avançada, a gente vê só na faculdade aqui no Brasil, Entendo. só numa faculdade de exatas. Mas ela serve para encontrar, por exemplo, a área embaixo da curva. Ok. Um Eu, outro eu acho que foi talvez um pouco referência a isso. Eu tenho alguns colegas que foram para a área de engenharia, que eles me comentavam que, de alguma forma, isso facilitava alguns cálculos deles. Mas tá, eu estou vendo que realmente é uma coisa avançada, pelo visto, né? É abstrata, assim, tem que sempre. aprender bastante matemática antes de começar a pôr o Uhum. pezinho na integral. Mas é interessante. Então, tá bom. Bem, vamos continuar aqui.
Então, muito bem, você conseguiu resolver um problema simplesmente de ler o seu enunciado. Isso é ótimo. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos continuar. Ok. Deixa eu continuar aqui. Ó, nós temos um outro enunciado, ele já é um pouco mais difícil. Vamos lê-lo em separado aqui. Você faz medicina onde? Em Belo Horizonte, chama Unifenas. Ah, apenas. Legal. Belo Horizonte. Belo Horizonte é bem longe, né, de onde você mora, provavelmente você é de onde? Eu sou peruano, É, fica do outro lado do Brasil, né? realmente. O Peru não faz divisa com o Brasil, ou faz? Faz sim, pelo Acre. Ah, sim, é verdade. É a Não selva, faz, assim. se não faz é a Colômbia, eu acho. Um negócio assim. Ou é Se não me Bolívia. engano, é assim. Acho que é Colômbia que não faz. Enfim. Legal. Você é do Peru. Quando eu morava em São José dos Campos, onde eu fazia meu doutorado, tinha muita gente do Peru. Ah, muita, muita, muita. Olha só. Sim, isso já Mas faz eles um tempo. falavam português bem ou não? Olha, falavam. É que tinha uma moça que era professora, né? Até tinha aula de espanhol com ela. Então, mas ela dava para entender, né? Você Entendo. fala perfeitamente bem, né? O que é isso, meu? Como eu queria poder falar espanhol com a mesma fluência que você fala português. O que é isso? Obrigado. Eles falam muito bem. É que eu tive um aluno que eu acho que ele era argentino, ou ele era, eu não lembro, chileno, ele era chileno. Ele foi me falar que era chileno, tipo, na segunda aula. E Olha só. eu não tinha ideia que ele era, porque o sotaque dele era, não sei, eu acho que ele tinha vindo pro Brasil meio cedo, assim, sei lá, pelos 12 anos, alguma coisa do gênero, Uhum, porque não dava para reparar mesmo, nem um pouco. É entendi. raro, né? Isso hoje em dia é bem raro. Só criança Eu mesmo, moro né? Só aqui, se, eu moro só se vai aqui, criança e aprende. Não tem como. isso, eu moro aqui há 11 anos, meu sotaque não foi embora até agora. É, mas isso não importa. Meu Deus, você Aham, se fala tão bem, você fala com as regras tudo certo. Tem muito brasileiro que não fala com as regras que nem você fala. Aqui no sul é. mesmo tem muito. Por exemplo, aqui no sul a gente costuma falar tu faz, tu faz. Ou Tu, seja, a gente muito fala a tu, segunda né? pessoa tudo errado, sem conjugar o verbo direito, entende? Aham, entendi. A segunda pessoa, na verdade, todos os tempos verbais do espanhol e do português são muito parecidos, né? Então, você sabe que tem uma Isso. mudança um pouco da segunda pessoa para a terceira pessoa. O certo é falar tu fazes. Uhum, entendo. Mas ninguém fala isso do Brasil inteiro, principalmente no sul, que a gente fala mais tu. Em Minas Gerais, vocês falam mais você, né? Sim, muito, muito você. A minha professora de espanhol falava que é, tu, a segunda pessoa do singular ou mesmo do plural, na América Latina, ou quem fala espanhol normalmente não fala tu. É mais na Espanha, né? O pessoal fala tu. Aqui na América do Sul até que falamos relativamente É? bastante. Aham. Foi minha professora peruana que falou isso. Que ela falou que é mais lá na Espanha que eles falam tu. Eles utilizam muito mais o vós, assim No como na voz. Argentina. Exatamente. E em Mas, Portugal também. Eles falam muito voz. Aqui no Brasil a gente não fala vós, voz. olha só. Eu não estou acostumado a utilizar o vós, mas eu vejo comum realmente na Argentina mesmo. Enfim. Muito legal. Bem, agora vamos dar uma olhadinha nesse enunciado. Então ele cita ali que tem uma fábrica, o custo de fabricação de 500 camisetas dessa fábrica é 2.700, Uhum. enquanto o custo de 1.000 é 3.800. Veja, né, aqui já tem uma coisa interessante. Muita gente que poderia se confundir aqui, porque a pessoa pensaria, se 500 unidades de camisa custaram 2.700, então 1.000 unidades vai custar o dobro de 2.700. A pessoa poderia pensar isso, certo? Faz todo sentido. Mas isso seria uma função de segundo grau ou não?
O que eu acabei de falar? Não, não. Não, porque eu entendi que vamos utilizar essa fórmula. A verdade é que de forma própria eu não conseguiria chegar que eu teria que utilizar essa parte de mais V, que seria como se fosse um valor fixo nas fórmulas. Eu só cheguei Perfeito. a essa conclusão porque O que estava você falou escrito tá ótimo. ali. O que você falou não tem erro. Não dá para saber. Exatamente, não dá para saber. Perfeito. Entendo. Então, você vai ter que ter esta informação do enunciado. É por isso que ele falou, ó, o tipo de função que rege o custo dessa empresa está aqui. E se fosse Certo. para a gente tirar da nossa cabeça, realmente não dá para saber. Porque, vamos dizer assim, na prática, matematicamente, você pode escrever isso como dois pontos. Mas quem é que garante que é uma reta que passa nesses dois pontos? Poderia ser uma curva desse jeito, entendeu? Uhum. Poderia ser várias coisas, poderia ser uma curva assim, um monte de Entendo. coisa. Então, realmente não tem como saber, não precisa se preocupar com isso. Mas ele citou para nós aqui que a equação é uma equação de primeiro grau. Essa que você já conseguiu deduzir que vai sair uma reta, etc. Né? Certo. Muito bom. Então, agora a gente quer saber qual é a equação. Em outras palavras, quais são os valores de B e de Q. Não é mesmo? Quem são os Certo. valores de B e de Q? Sendo Como assim, diga. Pode falar. eu a princípio raciocinei, eu sei que vão ter duas variáveis, as quais eu não vou saber qual o valor. Porque em cada parte que eles me dão, por exemplo, 500 e o valor total. Me dão 1.000 e o valor total. Então, eu sei que vou chegar num ponto em que eu vou ter duas equações diferentes que estão mantendo as mesmas variáveis. Aí, eu acho que desenvolvendo essas equações, eu conseguiria chegar aos valores dessas constantes. Não uma variável, na verdade, seria uma constante, né? Exato. Justamente, o B e o Q são constantes. Exatamente. Então, você vai encontrar o valor dessas constantes fazendo um desenvolvimento matemático, exatamente, que no caso será resolver um sistema de equações. Mas vamos fazer isso. Existem mais outras formas de fazer, mas vamos fazer por sistemas de equações. Então, vamos Entendo. lá, vamos lá. Eu Eu acho que eu vou. consegui. Conseguirias fazer? Não, eu já fiz, se não me engano. Ô, Enquanto a gente louco. estava conversando, eu estava fazendo. Tu Eu não não quer sei me se está enviar a foto do certo. que tu fizesse, então, para eu dar uma olhada? Deixa eu tirar a foto aqui. Eu não sei se vai ficar. Eu envio pelo WhatsApp ou quer que Sim, pelo eu baixe WhatsApp. no WhatsApp? É mais fácil enviar pelo Talvez WhatsApp. fique um pouco desorganizado, mas Não se preocupe. Vamos não ver. ficou claro. É porque eu utilizei X, mas deveria ter colocado outros nomes. Não tem problema. Vamos abrir aqui. Muito bem. Ahn, Você tem aqui uma equação, que era Uhum. aquela dos 500, que teve um custo de 2.700, e aqui dos 1.000, que teve um custo de 3.800. Então, Isso. você isolou o B nesta e Foi. substituiu na outra. Daí, O valor que eu tive foi 2,2. só que está substituído de uma forma meio estranha. 2.700 igual a menos 500x, agora vamos substituir o B. 3.800, mas cadê o menos 1.000x? Que era Mas aqui do outro lado, isso. Eu errei 3.800. os lados? Não. Não, não, eles estão certos. O Ah, tá. problema é que, a hora que, pelo que eu estou entendendo, você substituiu o B aqui onde eu estou passando a mão, certo? Sim. Exato. Espera, deixa Mas eu. então cadê o menos 1.000x? Eu não estou vendo ele. A menos É que porque eu você. já subtraí o menos 500. Ah, Por isso sim, ficou sim, sim, sim. negativo. Ficou negativo. Menos Perfeito, 500x. perfeito. Daí você passou para o outro lado. Aí realmente não deveria ter colocado o. Deveria ter mantido o menos 500x. Mas na minha mente eu já sabia que vou multiplicar por menos 1 e vai ficar positivo. É, mas aqui ficaria positivo também, né? Então não seria menos 1.100, seria É mais porque. 1.100. Sim, sim, sim. É porque realmente na minha mente eu só passei o 3.800 e aí eu já tinha tirado o menos do outro lado.
Mas só deveria ter mantido e depois tirar. Não sei se ficou claro. Ficou sim. Ah, show. E daí você chegou na resposta. Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Acho que você está muito bem nessa matéria. Fico feliz. A gente pode avançar mais rápido, então. Sabe, a gente consegue terminar todo o capítulo de função afim hoje. Bem, eu quero fazer. Bem, você já mostrou que sabe fazer, então eu não vou te pedir para fazer esses exemplos que eu sempre peço para os meus. Olha só, uma questão de médicos aqui. Gostei. Não usar. Vamos fazer ela. A mãe de Caio ligou para o pediatra Dr. João para saber quantos miligramas. Ó, vou ter que fazer uma brincadeira contigo. Esse negócio de doutor, né? Vocês não têm doutorado, né? É verdade, o senhor tem, né? O senhor é Eu doutor, tenho, eu tenho e ninguém me pós-doutor, chama né? de doutor. É triste, pô. O Mas engenheiro uma me acaba. pergunta. Por exemplo, nós na medicina, quando a gente tenta fazer um mestrado, um doutorado, se não me engano, tem geralmente, pelo que eu entendo, tem um tipo de estudo que a gente faz. Então, às vezes, tem um ensaio clínico, geralmente é sempre um trabalho experimental, né? Nessas outras áreas, eu nunca sequer parei para pensar, mas qual seria o, o que vocês desenvolvem? Porque na medicina, É, para mim, é claro, às vezes é um medicamento, ver a prevalência, incidência, é, colocar em dúvida sei lá, uma variável nova, alguma coisa assim. perfeito. Bem, não é muito diferente na nossa área, não, tá? A gente também faz esse tipo de coisa. Avaliamos se uma teoria já posta funciona, ou colocamos algum elemento novo para explicar algo que ainda não está explicado. Coisas assim. Entendo, Na verdade, no mestrado você pode refazer um trabalho que alguém já fez, né? Um trabalho sério, assim, sobre alguma área da. Por exemplo, na física, né? uhum, Você pode refazer ou explicar com maiores detalhes um trabalho que já foi feito anteriormente. Se a pessoa estuda estrelas, ela lê um artigo sobre um novo estudo sobre estrelas, ela pode, vamos dizer assim, refazer esse artigo, entendo. explicando mais, etc. Agora, no doutorado, isso no mestrado, né? No doutorado, você tem que fazer algo novo, criar algo realmente do zero. Então, Entendo. você, por exemplo, lê um artigo onde tinha lá uma observação sobre estrelas, alguma coisa aconteceu com as estrelas. Então, você vai da sua cabeça criar uma nova teoria para explicar aquilo. No caso de Nossa, teóricos. legal. No Uhum, caso de experimentais, você pode você mesmo fazer as observações, né, uhum. seja das estrelas, seja de partícula, qualquer coisa do gênero, entendeu? Mas é praticamente a mesma coisa que você, percebeu? E uma pergunta, assim, inocente, assim, como está essa questão de inteligência artificial nesse tipo de área? Ah, sim, bem, o que que acontece? Para pesquisa, né, a inteligência artificial ela pode te ajudar a fazer os cálculos, né, até Uhum, mesmo a escrever uma parte do artigo para ti, mas ainda ela não consegue fazer a pesquisa para ti, né? Até porque as implementações com a internet estão fracas ainda na inteligência uhum, artificial. Ela não consegue fazer a pesquisa para ti, não. Isso aí, no momento, uhum, para fazer um entendo. artigo sério, não dá. Sim, na Agora, se você medicina quiser também não. mandar o ChatGPT fazer um artigo para ti e mandar para uma revista muito ruim, ele faz, com certeza, com certeza. Entendo, entendo. É. E no Brasil é assim, né? A gente aqui, eu acho que é o país que mais publica no mundo, mas as publicações têm pouquíssimas, como é que se diz, citações, Relevância. né? Aham, Não tem entendo. relevância, exatamente. É verdade. Porque aqui no Brasil existe uma política muito clara de quanto mais você publica, melhor. Então você não precisa publicar com qualidade, entende? Entendo. Mas por quantidade. Então aqui é É. bem complicado nesse ponto. E ali em Portugal, essa parte de pesquisa é muito importante, porque, por exemplo, aqui no Ah, Brasil, a remuneração por pesquisa é baixíssima. Não dá muito incentivo, pelo que eu entendo, pesquisar aqui. Pelo menos na é, área de medicina, não tem muito retorno financeiro. Quando alguém pesquisa, que eu vejo mais, é mais para ter prestígio dentre os demais sim. profissionais. Bem, o que que acontece, né? No Brasil, se você quer pesquisar, provavelmente
provavelmente, né, pelo menos no que eu conheço, você vai ter que trabalhar numa universidade, como Uhum. um professor, ok? Então, você pesquisa, você faz seus artigos para eventualmente ser contratado numa universidade. Normalmente, universidades públicas por concurso público, né? Então, Entendo. quanto mais artigos, mais pontos você ganha na Uhum. prova do concurso público. Então, por isso que o pessoal Entendo. gosta muito de publicar. Só Certo. que pesquisa mesmo não vai te dar dinheiro. Quando tu for um professor, você vai então fazer a sua pesquisa porque é parte do seu trabalho, né? E eventualmente, né, se você faz uma pesquisa boa, você pode então ser chamado para trabalhar na pós-graduação da sua universidade e diminuir então a carga horária em sala de aula, entende? Por você estar pesquisando bastante, dando resultados, você Faz acaba sentido. diminuindo e eventualmente aumentando também o seu salário, porque se você tem bastante alunos orientandos, né? Se você tem muito orientandos, você recebe extra por cada Ah, por orientando que aluno, você tem. entendi. Interessante. Então, no Brasil assim funciona. Muito bem. Bem, lê esse problema, eu vou te deixar lendo esse problema aqui tranquilamente, e eu vou ter que apagar Ok. aqui a resposta, né? E daí Eu não você tenta, preparei. bom, daí então você tenta resolver este problema e quando você achar que sabe, pode me mandar a foto, mas tenta fazer um pouco mais organizado dessa vez, né? Tá. Então, tá bom. Faça uma conta uma embaixo da outra, não precisa economizar papel, né? Tenho certeza que você Certo. não tem problema com isso aí. Hum, certo, agora que entendi. Professor, eu acho que eu consegui, eu só não fiz esse outro cálculo. Eu não tinha entendido que aqui tinha uma letra A. Se A denota a doce adulta, eu estava lendo se A denota a doce adulta, Ah, sim. sem ter Perceba que entendido. são As diferentes, né? Aqui é um A itálico, aqui é um A normal. Eu não tinha Normalmente o A reparado, itálico indica algum elemento de matemático nas escritas. entendo. Aí para mim ficou difícil tentar entender, tá? O Ah, que sem será que problema. esse D? Mas acho que eu consegui. Eu posso Perfeito. ver a foto? Pode. Eu só não fiz o cálculo final. Acho, não sei se é esse o caminho, mas fica até ali a pergunta. Aqui não seria peso, na verdade seria doce adulta, doce de criança.
Tá, você chegou em 125, que era a resposta certa. Na prática, você substituiu na equação e chegou na resposta, né? Sem muito segredo. Mas eu tinha que chegar na equação antes? Para Não, a mim. equação ele já havia dado, né? Ah, certo. Então, Porque, não para precisava. mim, o que eu entendi, o que eu calculei nessa fórmula foi a dose, quantos miligramas por quilo teria que dar, que seria a dose infantil. Mas como a criança pesa 17 quilos, eu ainda precisaria multiplicar os dois. A dose por quilo vezes 17 quilos. Exatamente. É Ok. isso mesmo. Então, esse era o caminho mesmo. Ok. Perfeitamente. Muito bom. Então, continuamos. Já fizemos um de médicos aqui. Vamos lá. Daí ele vai começar a falar um pouco daquilo que você deduziu, né? Que essa equação gera uma reta. Então, Certo? a gente vai falar um pouco sobre o gráfico, né? É bom saber ler gráficos também, né? Imagina, você recebe um artigo aí da tua área e aparece um gráfico. Tem muita gente que se assusta quando vê um gráfico. Eu passo muito por isso. A pessoa vê um gráfico, ela fica assustada. Então, você tem que ficar um pouco mais tranquilo. Ok. Veja, aqui ele cita, né? Que a equação que ele está desenhando é esta. A equação que ele está desenhando é esta. Muito bem. Quando a gente vai desenhar essa equação, ela sai uma reta, nós já entendemos isso, justamente por causa do seu caráter constante de crescimento, né? E só que esse gráfico ele tem muitas coisas que a gente pode observar. Por exemplo, aqui, veja, nós temos um ponto, -1 e -3, e outro ponto, 2 e 3. Pontos, eles são descritos por duas coordenadas, coordenada x e y, ok? Ok. Naquele problema das camisas, aqueles dados que nós tínhamos eram pontos, se você parar para pensar. Nós tínhamos, né, lá naquela conta, nós tínhamos o valor da quantidade de camisas e o custo, né? A quantidade era X e o custo era o Y, vamos dizer assim, certo? Então você tinha dois Certo. pontos, a situação onde você tinha 500 camisas e a outra situação onde você tinha 1000 camisas, ok? Sim, Certo. eu estou tentando entender assim, porque eu me lembro que tinha algum jeito de calcular através desses valores da reta a função. Sim, sim, tem sim. Só que eu Foi o estou que você fez, na tentando. verdade. É porque para mim, quando eu penso assim, eu acabaria, não sei se talvez seja errado, mas não tinha um valor que era uma constante fixa nos problemas que a gente fez. Sim, Na equação que o senhor me mostrou, seria ax mais v. Não tinha uma parte que seria assim mais v, e seria um valor constante? sim, sim. O mais B, que tem? Pode É, continuar eu estou explicando aí para nós. tentando entender. Uhum. Eu, pelo menos, estou interpretando, né, que algum desses dois, tanto x quanto y, seria o resultado final. E o x seria essa variável, no caso. Ah, Hum, eu faria a mesma coisa, então. Teria duas equações, no caso, né? sim. Então, com duas equações, eu conseguiria ter a fórmula? Sim, se você tem dois pontos, você precisa de dois pontos, no mínimo. Ah, Se nós entendi. estamos falando de gráficos e coisas assim, Agora entendi. você vai precisar de dois pontos. Ou um ponto e o coeficiente angular. Mas isso a gente fala num outro momento. Ok. Mas aqui, né, o que eu quero que você repare é que, de fato, né, ele deu dois pontos. E unindo esses dois pontos por uma reta, sabendo que nós estamos falando de função afim, Uhum, unindo esses dois pontos, então a gente consegue construir uma retinha. Beleza. certo. Agora, perceba. Veja que essa reta, ela cruza o eixo Y no É no -1. fundo. Tá vendo aqui? Não é por coincidência que é -1 aqui. Certo. É -1 justamente porque cruzou ali. Cruza ali justamente porque tem -1 aqui, entendeu? Perceba Certo. que o eixo Y é onde x igual a zero. Se você coloca x igual a zero aqui, você fica com -1, Menos um. que é o ponto Perfeito. que tu tens aqui, percebe? Outra coisa que aparece aqui, muito interessantemente, é o 2 na frente do x. Será que a gente consegue observar de alguma forma esse 2 no gráfico? Sim. Por um processo que nos Estados Unidos eles chamam de rise over run.
seja, crescimento sobre a corrida, vamos dizer assim. Se a gente olhar para esse gráfico e pegar 2 pontos, por exemplo, pegar este ponto aqui e esse ponto aqui de baixo, né? Nós pegarmos esses dois, Uhum. você pode reparar que a distância de altura entre eles é 4, tá vendo? Certo. Estou pegando aqui no onde cruzava no. Uhum. Sim. A distância é 4. Então esse é o rise, 4. Quem é o run? Quem é a distância horizontal? É 2. Daqui até aqui, tá vendo? Uhum. Então rise over run, 4 sobre 2. Ok? Então 4 sobre 2 dá 2. Justamente aquele número que está aparecendo ali na frente do x, tá vendo? Uhum. Ótimo. Então dá para identificar todas essas coisas no seu gráfico. Então perceba aqui, se o número fosse maior, né, se não fosse 2, fosse 10, 20, 30, essa reta seria ainda mais inclinada. E assim vai. Muito bem. Daí ele vai falar de outras situações, né, de novo 2x, mas agora sem o b, né, o b é zero, em outras palavras. Por isso que a nossa reta cruza justamente na origem aqui. A gente chama Ok. esse ponto de origem. E Mas se, então diga, seria prudente sempre memorizar a fórmula, por exemplo, no ax mais b. Porque mesmo se, por exemplo, não houver um valor fixo, o b vai ser zero. exato, O, o que eu vejo depois, por exemplo, de hoje, é que se eu tenho determinados valores que podem estar respondendo uma função, é mais prudente eu considerar que tem um v que eu desconheço e através da fórmula, ou por exemplo, através de duas informações que eles me deram, eu construir as duas funções e assim descartar que o v é zero, do que simplesmente presumir que o v é zero, porque eu posso chegar no erro. exatamente. Ok, Exatamente, dá para fazer dessa forma. Entendido? certo, perfeito. Então tá ótimo. Vamos lá. Entendido isto, então nós entendemos que os gráficos têm a ver com as funções, e você pode excluir o b quando ele não aparece. Bem, vamos dizer assim, não é que você exatamente está excluindo, né? O b é zero, então nós não apresentamos o zero em equações, é muito feio, né? Da mesma forma que aqui a gente não apresenta o 1 na frente do x. Mas tem um 1 aqui na frente do x. Certo? Uhum, Então o a, né, da equação que eu pedi para você copiar é 1. Mas quando um número na frente de uma letra é 1, a gente nunca coloca. A gente já deduz que é 1. E, de novo, se você utilizar o rise over run, você vai perceber que a inclinação daquela reta tem a ver com 1. Né? E digamos que você pega esse ponto aqui, 3 de altura, 3 de distância. 3 dividido por 3 dá 1. uhum, E assim vai. certo. Muito bem. Ótimo, ótimo. Daí ele vai começar a falar de alguns valores interessantes, tipo valor inicial, taxa de variação, vai mostrar aqui retas que tenha o mesmo coeficiente angular, que é este número que multiplica o x, o a, né? O a, elas são retas paralelas, né? Veja só. Professor, só uma pergunta para dar nome então à equação. Tudo que está próximo do x chamamos de coeficiente angular, Isso, aquilo que ou não? multiplica o x é o coeficiente Sim. angular, perfeito. E essa outra parte, como chama? Ou, por exemplo, Coeficiente menos dois. linear, Certo, isso. certo. Bem, isso no Brasil, né? A gente costuma chamar, mas, por exemplo, Hum, tem muitos lugares que vai chamar o a de inclinação. entendo, E o b vai ser de interseção. entendi, Porque é onde intersecta o eixo Y, né? Muito bem. certo. Então tá bom. Perceba que nesse caso aí dessas retas coloridas, por exemplo, a inclinação é a mesma, né? Então, se tu olhar para as equações, o coeficiente angular é o mesmo. Certo. Mas, E por o isso, que elas têm de diferente, né? O coeficiente linear, o B, né? certo, certíssimo. Diferentes. Então, seriam retas iguais, só que em posições diferentes, né? Uma um pouco mais acima da outra. Ok, Isso. E daí ele vai te mostrar coisas que são muito importantes na matemática, que aparecem com muita frequência, que são os zeros da função. E é simplesmente você encontrar qual é o valor de x que faz a sua função dar zero. Né? Isso a gente costuma chamar de raiz. Né?
quando a gente vai resolver a fórmula quadrática, Uhum. e no Brasil a gente chama de Bhaskara, mas provavelmente aí onde você fez o Eu tô seu lembrando dele. Foi é, Bhaskara mesmo, se não me engano. você tá 12 anos aqui, não é verdade? Isso, foi Então eles Bhaskara. chamavam de Bhaskara. Lá você encontrava as duas raízes, lembra? Aham. Que era, em outras palavras, os valores em que o gráfico cruzava, o gráfico que era uma parábola, né, naquele caso, cruzava o eixo X. Era normalmente dois valores, né? Aqui, como é uma Certo. reta, vai sempre cruzar. Lá não cruzava sempre. Aqui vai sempre cruzar, mas vai sempre cruzar num ponto só. E pode ser obtido E rapidamente como menos B sobre A. ok, ok. É porque eu estava tentando lembrar que sempre nessa fórmula de Bhaskara a gente tinha 2 valores mesmo, o mais e o menos. Exato, mais ou menos, né? Na verdade, assim, era o mais e o menos raiz do delta, né? Que aparecia lá, Aham, mais ou menos raiz de delta, exatamente. Mas às vezes os dois valores eram positivos, às vezes os dois eram negativos, às vezes um entendo. era zero e o outro era positivo ou negativo, às vezes os dois eram iguais, às vezes não tinha, Entendi. né? Tem muitas Certo, certo, situações, né? certo. Pode crer. Então tá bom, cara. Acho que falamos bastante por hoje, né? Temos que ir Sim, finalizando por aqui. Parece que foi muito bom. Você é muito interessado, isso é bem legal. E praticamente terminamos o assunto aqui de retas, né? Teria só inequações para ver agora, mas numa próxima quais aula a seriam os gente. próximos assuntos, então? Olha, eu gostaria de ver ainda contigo as funções, né? Porque, por exemplo, se você vai descrever seus problemas médicos aí mesmo, até por uma questão prática, com certeza você vai ter que trabalhar bem com funções, né? Função exponencial, função logarítmica Professor, e a própria equação de segundo grau. Diga. o que eu senti um gosto durante hoje foi esse desafio, de ver um problema e de alguma forma, me sentir desafiado. Então, sei lá, até como um hobby, mas de alguma forma me faz sentir que eu estou treinando talvez meu raciocínio, não sei descrever exatamente que função cognitiva seria, Com certeza. mas Toda vez que a gente aprende algo novo, a gente treina alguma parte do cérebro, né, que estava ali parada, né? perfeito então. Eu vou entrando em contato com o senhor para marcar as próximas aulas. Perfeito. Bem, eu recomendaria que a gente fechasse um pacote ou algo assim, Uhum. porque é meio ruim, uma vez que Só uma aula muitos aleatória não faz horários. sentido. Sim, Seria bom já deixar fixo assim toda semana, senão às vezes eu não vou conseguir guardar o horário para ti, infelizmente, tá? é isso que eu inclusive eu tenho que ver também, porque eu estou na fase final do curso e meus estágios vão variando.